Imagina poder disputar uma Copa do Mundo, o que por si só já é um feito relevante, e ainda de quebra poder vingar o seu país por uma derrota sofrida em uma guerra 4 anos antes. É exatamente isso o que um dos maiores jogadores da história do futebol mundial irá fazer. Ficou curioso para saber um pouco mais? Então, vem comigo para eu te contar essa história. Salve, salve, gente amiga! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Henry Johan e esse é o canal Professor Futebol Clube. O futebol sob o olhar da história e da geografia. Nesse vídeo, quero te contar sobre uma guerra envolvendo dois países disputando um território. Um país europeu e um país americano. E que depois de 4 anos estavam frente a frente numa fase decisiva de Copa do Mundo. E um jogador marca a história sendo personagem principal dessa disputa. Só antes disso, preciso te pedir aquela ajuda, aqueles 3 movimentozinhos básicos que são de muita importância para mim. O primeiro, reagir ao vídeo. Deixa o like aí para mim para poder recomendar esse vídeo para outras pessoas. Te inscreve no canal e no sininho ali, clica nele e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que vai acontecer por aqui. Diego Armando Maradona, certamente um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Para alguns, em especial na Argentina, o maior de todos. Entre inúmeras conquistas e feitos dentro de campo, uma delas merece destaque máximo. Foi em 1986, na Copa do Mundo do México. Maradona fez dessa Copa do Mundo a sua Copa do Mundo. Foi campeão da competição, sendo o principal jogador da equipe. E no caminho, cruzou com a Inglaterra, atravessada na garganta de todo o povo argentino, que havia ferido o orgulho de uma nação inteira 4 anos antes em uma guerra. E agora, poderia Maradona se vingar e dar o troco para a Inglaterra. Eu já te falo desse jogo e já te conto sobre os feitos de Maradona, naquela que é para mim a maior atuação de um jogador em uma partida válida pela Copa do Mundo. Só antes, é preciso entender como que Inglaterra e Argentina, situados em continentes diferentes, estavam disputando um território. E a bronca já começa na hora de nomear a região que foi disputada. Para alguns, Ilhas Falklands. Para outros, Ilhas Malvinas. A ONU se posiciona chamando de Ilhas Falklands e Malvinas. O posicionamento oficial do Brasil é de chamar de Ilhas Malvinas. Portanto, eu vou chamar de Ilhas Malvinas aqui. Trata-se de um arquipélago de aproximadamente 700 ilhas, situado bem próximo do extremo sul da América do Sul e bem próximo da Antártica também, numa distância de um pouco mais de 2.000 quilômetros da capital da Argentina, Buenos Aires, e mais de 12.000 quilômetros da capital do Reino Unido, Londres. Essa região ela não foi muito cobiçada num primeiro momento. A gente precisa voltar no final do século XV e ao longo do século XVI, onde 2 países, Portugal e Espanha, iniciam aquilo que a história vai chamar de expansão marítima. Nessa época, o comércio era a principal atividade econômica dos países europeus. E as rotas marítimas eram o que mantinha os mercados aquecidos. Era a forma de que os europeus encontravam de ir buscar produtos que fossem raros na Europa, justamente para serem revendidos mais valorizados dentro do velho continente. Mas vai ser somente em 1690 que os ingleses vão chegar na ilha, numa expedição marítima financiada pelo escocês Visconde de Falklands, que vai ser dado um nome, pelo menos na versão em inglês. Os ingleses ficaram ali por um bom tempo, e apesar de não ser interessante para fornecer recursos que pudessem ser revendidos na Europa com alto valor de mercado, as ilhas teve sua importância a partir do ponto de vista geográfico. Ela era um local estratégico no comércio que ligava o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E os ingleses acabaram se estabelecendo por ali. Em 1764, foi a vez dos franceses chegar. Embora a documentação ela seja pouco conclusiva para saber exatamente como se deu o contato entre franceses e ingleses, o fato é que se sabe que logo em seguida os franceses acabaram indo embora. Se foram por livre e espontânea vontade ou por pressão dos ingleses que estavam ali na ilha, isso fica sem maiores conclusão. Mas é a partir de 1770 que a coisa começa a ser mais relevante.
foi quando os espanhóis também chegaram na ilha e logo acabaram tendo contato com os ingleses. Houve uma série de disputas, mas os dois países acabaram acordando e ficaram por ali mantendo uma coexistência relativamente pacífica. Os ingleses alegavam que já estavam na ilha há mais tempo. Os espanhóis, por sua vez, se diziam legitimados pelo Tratado de Tordesilhas, que afirmava que aquele arquipélago deveria pertencer à coroa espanhola. E essa situação vai permanecer até o início do século XIX, onde a América Espanhola começa a se fragmentar em várias regiões e surgindo novos países, novas repúblicas. Em 1816, a região onde hoje é a Argentina se torna independente e funda um novo país. 4 anos depois, em 1820, as Ilhas Malvinas é declarada como território argentino. Contudo, esqueceram de acordar isso com os britânicos. Em 1840, os ingleses declaram a ilha como suas colônias e correm com os argentinos de lá, mantendo a ocupação total do arquipélago. E assim permanecerá até pelo menos o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Ao longo das décadas de 50 e de 60, principalmente no continente africano, vários países que eram colônia dos europeus, inclusive da Inglaterra especificamente, começam a declarar suas independências. E é nesse momento que a Argentina começa a pressionar internacionalmente a situação das Malvinas. O que nos leva ao ano de 1982. A Argentina vivia o seu período de regime militar. Enfrentava uma crise social e política muito forte. E para ajudar a piorar a situação no país, a economia também apresentava números cada vez mais baixos. Presidida pelo general Leopoldo Galtieri, a estratégia consistia na recuperação das Malvinas, melhorar sua imagem frente à população e tirar o país em crise. Galtieri pensava que poderia, numa intervenção relativamente pacífica, uma vez que não deveria haver resistência na ilha por parte dos britânicos, contar com o apoio dos Estados Unidos, justamente aqueles que financiaram a implementação do regime anos antes, e calculava conseguir resolver de forma diplomática a situação das Malvinas com o Reino Unido. Dia 2 de abril de 1982, num ataque surpresa, 600 argentinos desembarcam nas ilhas e, de forma pacífica, rendem um pouco mais de 100 soldados ingleses que estavam na ilha. Porém, o Galtieri não avaliou um pequeno detalhe que vai ser extremamente relevante. A primeira-ministra do Reino Unido da época era nada mais, nada menos do que Margaret Thatcher. Certamente uma das figuras mais influentes e polarizadas do século XIX. Aquela que veio ficar conhecido como a Dama de Ferro. Por mais que o Reino Unido vivesse uma crise econômica, a chance da Margaret Thatcher deixar passar em branco a invasão argentina nas Malvinas era de 0. E a resposta do Reino Unido vai ser de forma imediata. Porém, o acesso às Malvinas era bastante dificultoso, o que fez com que o Reino Unido usasse a ilha de Assunção, estabelecida no meio do Oceano Atlântico. Por durante mais de um mês, o combate se deu de forma aéreo-naval. O Reino Unido contou com apoio e com o envio de armas dos Estados Unidos. E a Argentina, que recebeu apoio indireto da maioria dos países da América do Sul, com exceção do Chile, vai ter um apoio mais forte da Líbia, de Gaddafi, isso mesmo. A Líbia era inimiga do Reino Unido e acabou repassando uma série de mísseis antiaéreos para os argentinos. Durante o tempo, o confronto até foi relativamente equilibrado. Porém, a Margaret Thatcher, vendo a situação, ameaçou escalar o conflito invadindo Buenos Aires. Quando no dia 21 de maio, quando a Argentina já tinha perdido as suas armas, não estava conseguindo resistir, as tropas inglesas desembarcam na ilha. A capital das Malvinas, Stanley, ela se situa no leste das ilhas, mas os ingleses desceram pelo oeste para vir varrendo o terreno e recuperar o território de vez, até que no dia 14 de junho, os argentinos simplesmente se rendem. O saldo da guerra foi mais de 100 aviões e helicópteros derrubados, 15 navios afundados e um saldo de mais de 900 mortes, sendo dessas 2/3 de argentinos. Quase 10 mil argentinos foram presos e devolvidos depois gradativamente para o país. 4 dias depois, Leopoldo Galtieri renuncia à presidência do país, pondo fim
a ditadura militar. Muitos na Inglaterra consideram a situação das Malvinas como fundamental para que Margaret Thatcher conseguisse se reeleger no ano seguinte. A grande questão que influenciou no confronto foi o despreparo das tropas argentinas. Como eu mencionei antes, o Galtieri não imaginava ter que investir ações militares muito fortes. Não contava com uma resistência do Reino Unido. O fato é que faltava muitas provisões básicas para os soldados argentinos. Faltava uniforme, faltava comida, faltava armamento. E do outro lado, tinha um exército muito mais forte, muito mais preparado. Sabendo que o Reino Unido é uma potência nuclear, o presidente Galtieri nem fez questão de mandar sua força militar máxima para o confronto. E aí não tinha como dar outro resultado, senão a derrota à Argentina. Até hoje, a questão das Malvinas é uma situação muito delicada na Argentina. Só para se ter uma ideia, há uma resolução na própria Constituição do país que fala disposições transitórias. A nação argentina ratifica sua legítima e imprescindível soberania sobre as Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, e zonas correspondentes por ser parte integrante do território nacional. A recuperação dos referidos territórios e o pleno exercício da soberania, respeitando o modo de vida dos seus habitantes e de acordo com os princípios do direito internacional, constitui um objetivo permanente e inalienável do povo argentino. Isso dá uma ideia de como a derrota no conflito marcou muito os argentinos. Agora vamos voltar para o dia 22 de junho de 1986. Era um confronto pelas quartas de finais da Copa do Mundo do México. Os argentinos com um sentimento de vingança muito forte. Os ingleses querendo impor a sua soberania frente aos argentinos. E aí surge a figura de Diego Maradona. O camisa 10 argentino fez dessa partida a partida da sua vida. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para entregar a vitória ao povo argentino e eliminar a Inglaterra. A Argentina vence essa partida por 2-1. E segundo as palavras de Eduardo Galeano, foram 2 gols de Maradona marcados com a esquerda. Um com a mão esquerda e o outro com o pé. O primeiro gol foi um gol muito polêmico. Maradona tabela na entrada da área e recebe um passe aéreo que ele vai dividir com o goleiro uma bola aérea. Ele, que era baixinho, não ia conseguir chegar a tempo. E ele pula e ele dá um soquinho na bola, desviando do goleiro e empurrando para dentro do gol. O juiz não viu. Naquela época é importante lembrar que não havia o VAR. E validou o gol. É óbvio que os ingleses pressionaram o juiz e começaram a reclamar. Maradona, quando foi perguntado sobre o gol, sequer fez questão de enganar. Deu risada e chamou esse gol como La Mão de Deus. A mão de Deus. Maradona era afrontoso, era subversivo, era audacioso. E esse gol foi a cara do Maradona. Aliás, o jogo todo foi a cara do Maradona. Maradona jogava conforme a sua personalidade. E aproximadamente 10 minutos depois do primeiro gol, Maradona realiza uma verdadeira obra-prima, uma verdadeira obra de arte. Um dos gols mais bonitos da história do futebol mundial. Aquele gol, mais adiante, a FIFA, numa votação, vai eleger como o gol mais bonito da história das Copas do Mundo. Maradona, ainda no campo de defesa, recebe a bola e faz fila entre os jogadores ingleses. Ele passa por nada mais, nada menos do que 7 adversários, incluindo o goleiro, deixando ele deitado, empurrando a bola para o fundo da rede. Esse gol ficou conhecido como o gol do século. Gente, eu não posso passar a imagem desse gol aqui no canal, mas numa pesquisa rápida tu consegue buscar tanto pelo gol de La Mão de Deus, como o gol do século. E eu sugiro tu fazer isso buscando a narração argentina da época. Tem vídeos aí, inclusive, com a legenda. Se vocês prestarem bem atenção na narração do locutor, dá para ver nitidamente a emoção nas palavras que ele coloca na narração desse gol. Não se tratava somente de umas quartas de final. Não se tratava somente da vaga às semifinais de uma Copa do Mundo. Mas se tratava da recuperação do orgulho de um povo que havia sido ferido 4 anos antes. Diego Maradona se tornou a maior representatividade do futebol dentro da Argentina. E aqui uma curiosidade, gente, envolvendo esses 2 países, Inglaterra e Argentina. A capital desses 2 países, Buenos Aires e Londres, elas são muito relevantes na configuração do seu espaço geográfico. Tem uma ligação muito íntima sobre o futebol, e eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, ó,
Clica aqui se tu não assistiu e assiste, que ele está muito bom. Vocês vão ver que nesses dois países, em especial na capital, o futebol é respirado constantemente. Isso tem demonstrações dentro do espaço geográfico. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. Tchau!